temos novidades no caso do Diddy. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, antes de começar, eu queria contar uma novidade pra vocês, que agora no canal, eu tenho meu podcast, né, que é o Assustador, Bizarro e Misterioso. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que acompanham. E lá no podcast tem episódios semanais, que são exclusivos do podcast, que são de creepypastas. Eu sempre escolho algumas creepypastas que eu gosto, que são essas histórias de terror. Eu narro elas pra vocês. E aí eu decidi pegar essas maiores, que a gente conta em várias partes no podcast, juntar todas e postar aqui no canal como uma creepypasta só. Então são vídeos narrados, não tem o vídeo, não tem eu aparecendo ali. É mais pra vocês deixarem tocando quando vocês estiverem fazendo outras atividades. Então o primeiro já foi postado, que é de uma das minhas creepypastas preferidas. E vão vir mais aí, então escutem esse, vejam se vocês gostam. E a partir de agora vocês podem contar que vão ter mais vídeos nesse estilo por aqui também. Então vai ser tipo um podcast / quadro novo e extra no canal. Agora, segunda coisa, vou mudar de casa, tô muito ansiosa pra mudar. Eu tava querendo mudar há algum tempo, porque eu queria um estúdio maior. Esse que eu gravo aqui na minha casa, tipo, não cabe nenhuma mesa pra eu trabalhar daqui, porque é muito, muito pequenininho. Então eu vou me mudar, e aí se vocês quiserem eu faço um vlogzinho de mudança também, igual eu fiz da última vez. E terceira coisa, eu assisti o documentário do Diddy, que saiu na Max esse fim de semana. O nome do documentário é A Queda de P. Diddy. Não sei se vocês já assistiram, mas eu vim trazer nesse vídeo todas as informações que estão no documentário e algumas coisas extras que a gente não falou sobre ele ainda. Então, sem mais enrolação, bora pra história. No primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês da história do Diddy, eu quis esperar um pouco pra falar sobre isso, porque foi bem na hora que o caso tava ali em alta, tava todo mundo falando sobre isso, e eu quis me ater ao documento da acusação dele, porque tava vindo muitas notícias, a gente não conseguia diferenciar o que era verdade, o que não era, então eu achei que a fonte de maior credibilidade era o próprio documento da acusação que tava disponível online. Mas agora com o documentário a gente tem algumas informações extras, muitas coisas que a gente já sabia antes também, então tem bastante coisa. Como vocês sabem, em 2024, o P. Diddy foi preso com acusações gravíssimas contra ele. Essas ações incluíam tráfico sexual, abuso sexual, agressão, e muitas dessas acusações vieram depois de um processo que a ex-namorada dele, a Cassie, já tinha feito contra ele. Depois de todo esse bafafá, a casa dele foi invadida pelo FBI, eles descobriram diversas coisas, e ele foi preso quando estava deixando o lobby de um hotel. O nome verdadeiro do P. Diddy é Sean Combs. Ele nasceu em um bairro de Nova York chamado Harlem, filho da Janice e do Melvin. E a mãe dele, para muitas pessoas, era considerada demais. Ela sabia dançar, ela era esperta, ela se vestia bem. O pai do Diddy faleceu quando ele ainda era criança, e por muito tempo da vida dele, ele acreditava que o pai tinha falecido por conta de um acidente. O Diddy lamentou muito a perda do pai ao longo dos anos da vida dele. Diversas músicas que ele escreveu eram falando sobre essa dor, sobre essa perda, sobre essa vontade de ouvir a voz do pai dele de novo. Depois de alguns anos, o Diddy iria descobrir que o pai dele, na verdade, faleceu porque ele estava envolvido com o tráfico de drogas e com a máfia. E aí ele morreu na rua com tiros na cabeça. A gente não sabe como essa descoberta afetou o Diddy, se ele sentiu alguma decepção ou como ele se sentiu em relação a isso. O fato é que depois que o pai faleceu, a Janice teve que se virar para cuidar do filho. Depois de alguns anos, eles conseguiram se mudar para um outro bairro que era considerado um bairro de classe média chamado Mount Vernon. O Diddy era uma criança que se destacava bastante em relação às outras. Diziam que ele se vestia como um adulto, ele parecia mais descolado, e ele começou a chamar atenção, mas vocês sabem como as crianças podem ser maldosas. Logo, ele virou alvo de bullying. Mas de acordo com o próprio Diddy, ele aprendeu desde muito cedo que ele não podia ser visto como fraco. Se
alguém batesse nele, ele teria que bater de volta, acabar com a pessoa, para que ela não fizesse aquilo de novo. Então ele sempre respondia com a força. Desde a universidade, ele tinha um histórico de comportamento abusivo. A universidade que ele frequentou era a Howard. Isso foi mais ou menos no fim dos anos 80, e muitos diziam que ele era bem conhecido no campus. Ele era aquele cara que ficava andando no capô de carros, ele saía por aí distribuindo flyers de festa, e durante esses anos da universidade já tinham histórias dele abusar de namoradas ou até mesmo ficantes. Por exemplo, uma testemunha que falou no documentário diz que no ano de 88 ela estava no quarto dela junto com a colega de quarto e as duas começaram a ouvir gritos vindos da calçada. E aí elas abriram um pouquinho a janela, meio escondidas, só pra ver o que estava acontecendo. Quem tava lá embaixo gritando era o Diddy, ele tava gritando pra alguém de dentro do dormitório pra descer. E aí ele ficou gritando, chamando ela de vadia. E ao mesmo tempo em que ele tava fazendo isso, ele tava segurando um cinto e ele ficava chicoteando esse cinto na parede. Depois de alguns minutos, essa garota teria descido e ele começou a bater nela com o cinto. A garota nem reagiu, ela só ficou parada enquanto apanhava. Essa testemunha disse que naquele momento, ela e a colega de quarto começaram a gritar pra ele parar com aquilo. E ele gritava de volta que era pra elas não se meterem. Depois, ele teria empurrado ela até a entrada do dormitório e aí, alguns minutos depois, ele saiu sozinho. O bizarro é que a recepção do local também não fez nada e ninguém foi socorrê-la. Apesar desses incidentes, parece que o Diddy só tava ficando cada vez mais famoso dentro da universidade. Ele só fez 2 anos do curso e depois ele saiu pra trabalhar e ele foi embora da universidade com honra. Então sabe aquelas pessoas que são homenageadas pela própria universidade? Na época em que ele se formou, também foi a mesma época em que o hip hop estava crescendo. A Uptown Records era a maior gravadora na época. E aí eles descobriram que o Diddy estava ajudando alguns artistas a crescerem na carreira. Ele saiu da universidade para trabalhar como estagiário na Uptown Records. E ele chegou cheio de ideias. Não demorou muito para ele começar a crescer dentro da empresa. E ele era muito respeitado. Se tem uma coisa que a gente pode dizer é que o Diddy tinha uma visão ali da música, ele sabia onde colocar as pessoas e ele conseguiu ajudar a carreira de muitos. É claro que nesse meio tempo ele também promovia grandes festas e um evento que ele promoveu foi bem polêmico. Era um jogo de basquete de celebridades. O jogo aconteceu em dezembro de 1991. Muita gente estava indo jogar. O Diddy, na época, namorava uma mulher chamada Missa Hilton e ele sabia promover eventos. No dia, ele vendeu diversos ingressos, estava lotado, só que aí eles descobriram que eles tinham vendido bem mais do que a capacidade do ginásio. Então vocês imaginam, tinha um monte de gente com o ingresso comprado que estava do lado de fora e não era permitido que eles entrassem, porque não cabia. É claro que todo mundo ficou frustrado. Como assim eu comprei um ingresso caro para esse evento e eu não posso entrar? Então as portas do ginásio se fecharam e tinha uma escada para você descer até aquela porta. A escada ficou lotada e a multidão começou a empurrar. As pessoas começaram a ser esmagadas, não tinha para onde ir. Um dos seguranças teve que abrir uma pequena portinha e aí eles foram levando algumas pessoas para dentro do ginásio para serem socorridas, mas tinha gente desmaiando, tinha gente tendo paradas cardíacas. O próprio Diddy foi tentar ajudar e fazer uma ressuscitação em algumas dessas pessoas. Ou seja, o Diddy queria promover o evento, mas ele não se preocupou com a segurança das pessoas lá. No fim, 9 pessoas faleceram e um processo foi feito contra esse incidente que aconteceu no City College. Apesar de ter sido processado por isso, o Diddy conseguiu dar a volta por cima. Isso porque ele era bom em criar estrelas e transformar pessoas em grandes sucessos. Ele continuava vencendo e prosperando nessa parte, e uma dica que deram pra ele era: quanto mais coisas você fizer, mais difícil vai ser eles lembrarem dessa coisa ruim que você fez. Ele ficou tão grande que consideraram ele grande demais para estar trabalhando na Uptown Records. Então ele foi demitido. Ele ficou bem chateado com a situação, afinal ele tinha feito muito pela empresa. Ele também tinha um carinho pela empresa que ajudou a fazer o nome dele. Mas agora, ali com 19, 20 anos, ele já era um milionário. Depois de demitido, ele conseguiu uma reunião com um cara bem grande e muito rico para ele montar a própria gravadora. Com 20 e poucos anos, ele estava abrindo a Bad Boy Entertainment.
Entertainment. E aí ele criou toda uma nova cultura de trabalho dentro da gravadora dele. Eles tinham um lema de tipo, dormir é pra otários. E o Diddy dormia muito pouco mesmo. Ele dizia que ele trabalhava 20 horas por dia. A primeira assessora de imprensa que ele teve foi uma mulher chamada La Joyce. E ela ficou responsável de colocar ele na mídia, em todos os lugares. E ela fez isso de uma forma muito boa. Quem colocou a gravadora na mídia foi o Notorious Big. Ele era um rapper muito grande que, por ter assinado com o Diddy, dava muita credibilidade pra ele. E o Diddy também alavancou a carreira do Notorious Big. Uma coisa que o Diddy fazia que era muito importante para a própria imagem dele é que ele aparecia nos clipes, nas músicas, nos shows, no palco. Ele era uma figura que as pessoas consideravam até acessível. Ele entendeu que ele representava a marca, então precisava ter o rosto dele ali. E ele também percebeu que o hip hop era uma guerra e ele estava lutando para ficar no número 1. Em 95, a Bad Boy já fazia muito sucesso, era intocável. Ao mesmo tempo em que muitas coisas boas surgiram, também surgiram coisas ruins, como traições e pessoas que não eram leais a ele. A gente também tinha uma grande disputa das gravadoras da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos. No outro lado da costa, a gente tinha o Tupac, que era uma grande estrela. E ele até tentou tomar Nova York e serem melhores do que a Bad Boy, mas Nova York era meio que o território deles. Teve uma briga muito famosa que aconteceu por conta disso também. Em uma boate no Harlem, chegou um cara com várias camisetas promovendo essa outra gravadora que era Death Row East. Então ele tava distribuindo essas camisetas de graça. E aí um dos caras que pegou uma dessas camisetas e colocou era o DeWitt Gilmore. Ele dá o depoimento dele no documentário. E aí ele falou que mais tarde ele foi pro centro da cidade, ele tava com o segurança dele, e aí eles chegaram em uma outra boate. A boate tava lotada, eles ficaram lá por cerca de 1 hora, e aí quando ele tava saindo e atravessando a rua pra pegar o Jeep dele, o Diddy chegou com um carro esportivo. Ele tava no banco do passageiro, encostou do lado do carro do DeWitt e eles começaram a brigar. O DeWitt falou que ele não queria treta, mas o Diddy continuou. Os dois começaram a brigar um do lado do outro pelas ruas de Nova York. Depois de um tempo nessa direção perigosa, o Diddy forçou o carro do DeWitt em um local meio ermo, e aí todos saíram do carro, e aí quando o DeWitt olhou, ele viu que tanto o Diddy quanto o segurança dele estavam com armas. E aí eles começaram a atirar, o DeWitt voltou pro carro, começou a correr, e aí virou uma perseguição. Por fim, ele conseguiu escapar, mas era uma coisa muito pequena, só por ele estar usando uma camiseta de uma gravadora concorrente, ele já tava nesse nível de raiva. Em 97, tudo mudou com a morte violenta do Notorious Big. Ele foi vítima de uma saraivada de tiros na rua, e isso aconteceu 6 meses depois que o rival dele, o Tupac, também foi assassinado. O Diddy ficou muito abalado com a morte do Big. Mas logo ele se reergueu, voltou a trabalhar, ele criou marcas de roupa, ele tava muito rico e fazendo muito sucesso. Ele podia ser visto ao lado de diversas celebridades e ele se envolveu até mesmo com campanhas políticas. A gente também tem uma mulher chamada Danielle Smith, que foi a primeira mulher editora-chefe da revista Vibe. Ela era uma jornalista e ela conheceu o Diddy muito bem. Ela disse que em 97 era muito difícil você trabalhar na indústria musical sem ter que lidar ou trabalhar com o Diddy. E aí entra muito naquilo que a gente vê em diversos depoimentos de como todos os artistas frequentavam as festas do Diddy e como você tinha que meio que passar pela aprovação dele para ter algum tipo de sucesso. E depois, aguentem aí que eu preciso falar das semelhanças do caso do Diddy com o filme Pisque Duas Vezes. Gente, vendo o documentário, eu fiquei abismada. Mas daqui a pouco eu falo. A Danielle, que trabalhava nessa revista Vibe, foi fazer uma capa da revista com o Diddy. E aí, depois que eles fizeram as fotos, o Diddy exigiu ver as fotos que iam ser publicadas e aprovar a capa antes dela sair na mídia. Só que a Danielle falou, não, isso é contra a política da revista, ninguém pode ver as fotos antes. E aí ele ligou pra ela pra pedir, ela falou que não ia fazer uma exceção pra ele, e aí ele falou que então ia ver ela morta em um porta-malas de carro. A Danielle ficou extremamente chocada, ela pediu pra ele pedir desculpas e ele falou que não ia se desculpar. Depois ela ligou pro advogado dela, que também ligou pro Diddy, pedindo pra ele enviar um pedido de desculpas por fax, senão eles iam tanto pra mídia quanto pra polícia. E aí, mais ou menos umas 2 horas depois, ele mandou esse pedido de desculpas. Só que nesse meio termo, até ela falar com o advogado entrar em contato com ele, etc., alguns dias antes, ele tinha ido no escritório da Vibe com 2 capangas. E eles
estavam procurando por ela. A Danielle falou que ficou chocada, por muito tempo ela era escoltada para todos os lugares que ela ia, inclusive até a capa da revista sair para garantir a integridade da matéria. Apesar disso ter acontecido, ela continuou trabalhando com ele e continuou sendo cordial. Ela era convidada para as festas e ela disse que era muito difícil não ser conivente com ele. Durante todos esses anos e todo esse período, estavam acontecendo as famosas festas do branco do Diddy. Eram festas onde as celebridades se soltavam, muitos descreviam como as festas do Grande Gatsby e que tinha muita devassidão. Ou seja, vocês sabem, muita mulher, muita droga, muita bebida. Normalmente era no bairro dos Hamptons, na casa dele, e nessas festas do branco, não necessariamente todo mundo que tava ali cometia todas aquelas coisas horríveis que a gente já ficou sabendo pela mídia. Muitas pessoas estavam ali só pela festa mesmo, e aí essa galera ia embora, e aí ficava aquele pequeno comitê. E para essas festas, tem até fotos de mulheres que eram colocadas nuas nas mesas com comida em cima. Tudo isso era divulgado como algo grande e diziam que lá você poderia viver qualquer aventura sexual que você quisesse. Com relação àquela namorada que o Diddy tava, a Missa, os dois ficaram juntos por bastante tempo e o casal era famoso por brigar bastante, muitas vezes de forma física, tanto ele com relação a ela quanto ela em relação a ele. A Missa, inclusive, engravidou dele quando ele tinha mais ou menos 25 anos e eles ficavam, tipo, terminando 15 vezes por semana. Teve um incidente muito sério com a Missa também, que aconteceu em março de 1994. Ela tava com o bebê deles no colo e ela queria sair de casa, mas o Diddy não permitia que ela saísse. Nesse incidente, eles estavam na casa dos pais dela, e aí eles ouviram a gritaria dos dois. Ele chegou a empurrar ela com o bebê no colo, e ela quase caiu. Depois ele agarrou o bebê e ameaçou tirar ele dela. Os pais da Missa tentaram conversar com ele, mas não adiantou, eles tiveram que chamar a polícia. Ele continuou fazendo várias ameaças, e ele estava usando o bebê para controlar ela. Por conta desse incidente, ele teria sido preso e indiciado, mas a gente não tem informações oficiais disso. Depois da Missa, ele começou a namorar uma outra garota chamada Kim Porter. Ela era modelo, às vezes era atriz, e eles se conheceram quando ele estava trabalhando na Uptown Records. Ele disse ter se apaixonado por ela e também começado a mudar os hábitos dele por conta dessa paixão. Também era um relacionamento bem inconsistente, eles terminavam e voltavam bastante. Os dois chegaram a ter 4 filhos juntos. E aí, durante o relacionamento, ele começou a ser infiel. A Kim era obrigada a ver ele junto com a Jennifer Lopez na mídia, enquanto em teoria eles estavam namorando. Tanto que foi durante esse pequeno relacionamento com a Jennifer Lopez que aconteceu mais um acidente grave em 1999. A gente tinha um outro rapper mais jovem, conhecido como Shyne. O Diddy ajudou ele a estar nos holofotes e eles começaram a andar juntos. Não demorou muito pro Shyne ser considerado um dos nomes que estava mais crescendo no hip hop. No dia 26 de dezembro, o motorista do Diddy na época foi buscar ele e a Jennifer Lopez na casa dele. E ele disse que enquanto estava levando os dois na balada, ele olhou no vidro retrovisor e viu que o Diddy estava com uma arma na mão. Só que aí, o Diddy não disse nada, o motorista também não disse nada. Eles estavam indo para uma boate chamada Club New York e o Shyne também estava presente. Assim que eles entraram, eles foram andando em direção à área VIP e aí algumas pessoas começaram a seguir eles, não se sabe se eles queriam tirar foto, ficar perto. Só que muita gente também estava criticando o Diddy, falando que ele ficava se exibindo. E aí as pessoas começaram a gritar, empurrar, e uma delas empurrou sem querer o Diddy. O Shyne também ficou pé da vida, disse que estava cansado daquela história toda. E aí o que aconteceu? Os dois estavam se afastando da multidão, indo em direção à porta e pegaram algo na cintura, que era uma arma de cada. Eles começaram a atirar para todos os lados e aí o Diddy conseguiu fugir com o motorista, mas o Shyne foi apreendido pela polícia. No caminho para casa, o Diddy jogou a arma pela janela. A fuga não adiantou muito, depois de alguns quilômetros a polícia conseguiu alcançar eles e todos foram para a delegacia. Na delegacia, o motorista disse que o Diddy ofereceu $50 mil para ele falar que a arma era dele. Inclusive, ele tentou suborná-lo ali, dizendo que ele poderia ficar com o anel que ele estava usando de $300 mil como garantia caso ele não desse os 50 mil. Mas o motorista disse que não ia fazer aquilo. O Diddy foi levado para julgamento em 2001, junto com o segurança dele e com o Shyne. Os fãs do Diddy estavam enlouquecidos com esse julgamento e eles tentavam demonstrar apoio. Até porque o
Diri estava se declarando inocente. Ele estava enfrentando o que poderia ser 15 anos de prisão. Um dos advogados que ele contratou nesse caso também trabalhou no caso do O.J. Simpson. E aí os julgamentos foram separados. O Diri negou tudo o que tinha acontecido, ele falou que ele era inocente, que aquela arma não era dele, e ele parecia muito confiante o tempo todo. O próprio motorista decidiu testemunhar e ele falou que tinha visto sim uma arma com o Diri, que ele tinha tentado subornar ele pra falar que a arma não estava com ele. Uma das vítimas que levou um tiro naquele dia também testemunhou, e ela disse ter visto o Diri segurando uma arma. Mas a maioria das testemunhas disse o contrário, que a única pessoa que estava com arma era o Shine, e muitos acreditam que o Diri comprou todas essas testemunhas. Inclusive, essa vítima que levou um tiro na cabeça, o nome dela era Natânia. Ela disse que depois que ela testemunhou contra ele, ela passou a ser perseguida, que do lado de fora da casa dela ficava um carro estacionado e eles vigiavam ela o tempo todo. Ela até teve que se mudar dali. Em março de 2001, saíram os vereditos e tanto o Diri quanto o segurança dele foram absolvidos. Mas o Shine foi condenado. Depois que ele foi preso, ele disse que o Diri fez as pessoas mentirem por ele e que ele o traiu. Foi só depois que ele foi absolvido que ele investiu mais em relações públicas e aí sim ele mudou o nome pra P. Diddy, porque vocês sabem que antes ele ou se chamava Sean Combs ou Puff Daddy. Ele queria se livrar dessa imagem instável e ele conseguiu se reerguer. Ele até criou um programa na TV pra achar um novo grupo musical de sucesso. E aí durante esse programa a gente conseguia perceber o quanto ele era tóxico. Por exemplo, teve um grupo que ele ajudou, que ele falou pra uma das garotas que ela tava muito gorda, que faltava um cheeseburger pra ela ser considerada gorda em comparação às outras meninas. Uma outra testemunha que falou no documentário foi a chefe pessoal dele, que começou a trabalhar pra ele em 2007. Quando ela começou, ela tinha 20 e poucos anos e disse que tava muito animada. Agora, a gente precisa ter em mente que todas as pessoas queriam trabalhar pro Diddy, porque do lado de fora ele se passava como esse grande magnata de sucesso, que tinha uma carreira brilhante, que tinha muito dinheiro, que todo mundo adorava. Então, trabalhar com ele era uma grande honra e uma grande oportunidade de trabalho. Ela disse que durante o período em que ela trabalhou lá, ela vivia sendo intimidada. Ele a diminuía, a envergonhava, ela tinha ataques de ansiedade constantes e muitas palpitações cardíacas. Ela até foi diagnosticada com alopecia por estresse. E um cardiologista disse pra ela que o corpo dela não estava mais aguentando tantos níveis de estresse assim. Quando ela finalmente se demitiu, ele ficou muito bravo. Nessa hora, ele empurrou ela com força e ela caiu no chão. E ela disse que depois que ela saiu, ela até pensou em processá-lo, só que alertaram ela de que ela não ia conseguir nada com isso, que ele ia acabar com a carreira dela. O Roger Bones foi um dos seguranças do Diddy, que trabalhou com ele de 2006 a 2012. E aí ele relatou diversas situações do tipo, o Diddy usava tantas drogas que ele ficava acordado de 2 a 3 dias seguidos, que ele também não pagava as pessoas que ele trabalhava, que ele falava que ele não era a pessoa que ia pagar ninguém. E uma coisa bizarra que ele fazia também é que ele não tava nem aí com nada, ele achava que todo mundo tinha que fazer o que ele quisesse. Por exemplo, às vezes ele tava numa reunião de trabalho com grandes líderes e ele simplesmente tirava toda a roupa. Teve uma vez que ele tava fazendo uma reunião com uns caras na casa dele, daí ele falou, eu quero fazer essa reunião no banheiro agora. Todo mundo teve que entrar dentro do banheiro, ele tirou a roupa e começou a tomar banho na frente de todo mundo. E não só isso, depois ele começou a andar nu pelo banheiro e começou a dar tapinhas no produtor, por exemplo. E aí ele começou a apalpá-lo. O produtor falou que chegou pra um chefe dele pra comentar o assédio que ele tinha sofrido. Mas aí o chefe só falou que era a forma do Diddy mostrar que gostava da pessoa. E ele disse que esse assédio e o abuso aconteceram diversas vezes. O Diddy exigia que os funcionários fossem pra boates e levassem diversas mulheres pra ele e também pras pessoas que ele considerava que precisavam das mulheres. Então era algo muito comum eles irem pra essas boates de strip e levarem várias das mulheres pra casa. Eu acho que o testemunho mais chocante que eu ouvi foi dessa mulher chamada Talia Graves e foi o testemunho que me fez mais lembrar do filme Pisque Duas Vezes. Ela disse que ali nos anos 2000 ela morava no Queens, ela era uma mãe divorciada. E aí ela tava ali tentando manter as contas da casa dela e começou a namorar um dos executivos da Bad Boy. Foi lá que ela conheceu o Diddy e eles tinham uma relação ok. Os dois conversavam muito sobre o trabalho. Em alguns momentos o Diddy já tinha reclamado pra ela que o namorado dela não tava performando bem ali no trabalho. E aí ela conversava com o namorado pra eles tentarem
apresentarem algum tipo de melhoria. E aí ela disse que em 2001 ela tava lá no Queens, na casa dela, quando recebeu uma ligação do Diddy falando que queria conversar com ela sobre o namorado de novo. E aí, mais tarde, um carro encostou na frente da casa dela, o Diddy tava no banco de trás e ela entrou pra eles irem conversar. Ela disse que acreditava que ele tava levando ela pra gravadora, onde o namorado dela ia estar, pra eles conversarem sobre o assunto. E aí, quando ela entrou no carro, ela disse que ele já tava bebendo e ofereceu se ela queria uma bebida. Parecia que era um vinho que tava num copo plástico transparente. E aí ela aceitou, bebeu, eles foram conversando durante o caminho, mas quando ela tava chegando na gravadora, ela foi se sentindo meio tonta. Ela disse que até ficou tocando no próprio rosto, porque parecia que ele tava dormente. E aí, quando eles entraram, ela já não tava meio ali em si. O Diddy levou ela até uma porta que ela nunca tinha entrado antes. Ela disse que ele colocou ela sentada em um sofá escuro e ela não sabe quanto tempo ela ficou sentada ali. E aqui eu vou deixar um alerta de gatilho por conta do abuso e da violência. E aí, quando ela tava ali sentada, ela tava muito confusa, ela não tava enxergando as coisas direito e ela começou a chorar. Depois, a próxima coisa que ela se lembra é de ter sido jogada na mesa de sinuca e ela já tava nua com as mãos amarradas nas costas. Conforme ela tentou sentir, parecia que ela tava amarrada com sacolas de plástico. E aí ela olhou pra frente e viu que o Diddy também tava nu no bar. Ele tinha algum pote com alguma substância que ele começou a passar nas partes íntimas e depois ele foi em direção a ela. Ela falou que ela ficou tão enjoada com a violência que ela vomitou ali na mesa de sinuca mesmo. Ela também disse que tava gritando, só que ela não se lembra se tava conseguindo emitir algum som ou não. E aí, quando ela voltou a si de novo, ela tava de volta no sofá, agora as mãos dela não estavam mais amarradas, só que ela tava toda suja por conta do vômito. E ela também tava cheia de hematomas. Ela disse que ela colocou o vestido que ela tava usando muito rápido, ela nem se lembra se ela colocou o vestido certo, e ela foi cambaleando pra sair do lugar. Ela disse que não viu ninguém por ali, e aí ela chamou um taxista que ela conhecia, ele buscou ela, e aí ele ficou horrorizado quando viu ela ali, perguntou o que tinha acontecido, e ela contou. E aí ele falou que ia levar ela pra polícia ou pra um hospital, mas ela se recusou, porque ela sabia o quanto o Diddy era poderoso e o quanto ele poderia virar esse jogo pra ele. Então ela tava com medo pela própria vida e ao mesmo tempo ela tava com medo dos pais dela descobrirem, porque ela tava envergonhada com aquela situação. Além disso, ela tava no meio de um processo de divórcio e também uma batalha pela custódia dos filhos. Então ela imaginou que ter mais um processo relacionado a algo diferente poderia prejudicar ela. A única coisa que ela conseguiu fazer foi chamar uma amiga que era médica pra cuidar dos ferimentos e ela teria recebido uma ligação do Diddy depois, dizendo que era melhor ela ficar de boca fechada. Ela ficou tão traumatizada com o que aconteceu que ela saiu de Nova York e desapareceu por alguns anos. E ela falou que a parte que ela ficou mais horrorizada é que ela gostava do Diddy. Eles tinham uma relação boa, eles conversavam, era uma pessoa conhecida. Então ela nem conseguia imaginar o que ele fazia com pessoas que ele não conhecia. E por que essa história me lembrou muito do filme Pisque Duas Vezes? Se vocês não assistiram o filme, não querem correr o risco de ouvir algum spoiler, pulem essa parte do vídeo. Mas no filme a gente também tem um bilionário que tem uma ilha paradisíaca e que ele leva diversos amigos e mulheres pra essa ilha pra passar um tempo lá. As pessoas se divertem muito, tem muita droga, tem muita bebida. Durante o dia é um paraíso, mas à noite as mulheres acordavam sem se lembrar o que tinha acontecido. Elas sabiam que elas tinham se divertido, mas elas tinham alguns apagões, de vez em quando elas acordavam com alguns hematomas que elas não se lembravam como tinha sido feito. E aí depois de algum tempo que elas descobrem que elas estavam sendo drogadas com um chá que tinha ali na ilha que elas tomavam. Se eu não me engano era chá, eu acho que era. E aí elas eram abusadas por todos esses homens ali e no dia seguinte elas acordavam sem se lembrar de nada. Nada me tira da cabeça que essa história não é baseada no caso do Diddy, até porque as cores da casa do Diddy me lembraram das cores que tem no filme. Tem algumas cores muito marcantes, se vocês repararem, que é o vermelho, o branco, o amarelo, e na casa do Diddy também tem o branco, o azul. É muito bizarro. E depois a gente vai falar da gerente dele também, porque esse bilionário do Pisque Duas Vezes também tem uma gerente, que é uma mulher, que sabia de tudo que estava acontecendo ali e até ajudava.
né, no que tava rolando. Então assistam esse filme, é muito bom. Depois de algum tempo, a Thalia descobriu que esse abuso dela tinha sido gravado. O ex-namorado da Thalia não pareceu ficar do lado dela com essas alegações. Inclusive, ele teria alegado que ela subornou ele pra apoiar as alegações dela contra o Diddy. Já o advogado dela diz que ela tá bem ansiosa pro dia que ela for testemunhar contra ele no tribunal. Uma outra namorada que ficou muito conhecida do Diddy foi a Cassie, que começou todo esse processo. Os dois tiveram 2 filhos juntos. Todo mundo achava que ela era o grande amor da vida dele. Ele dizia que ele estava completamente apaixonado por ela. Os dois se conheceram quando a Cassie tinha só 19 anos e o Diddy tinha 37. Ela também assinou com a Bad Boy e ela tinha uma música que estava no top 10. E aí ele começou a se interessar por ela, ele começou a inventar alguns eventos que ela tinha que comparecer, mas na verdade era só uma desculpa para levar ela até a casa dele em Miami. Quando ela tava lá, ele procurava o tempo todo momentos para os dois ficarem sozinhos, eles iam para várias boates juntos e logo o relacionamento deles se tornou público. Eles eram considerados um casal muito poderoso. A Cassie, no começo, era uma namorada bem leal e devota. Só que logo o Diddy se envolveu com todos os aspectos da vida dela. O carro dela estava no nome dele, a casa dela era no nome dele, até os registros médicos dela todos iam direto pro e-mail dele. Qualquer show, qualquer produtor, qualquer assessor que quisesse trabalhar com ela tinha que passar por ele antes. E muitas pessoas viam o Diddy batendo nela. Um dos eventos foi em 2009, quando os dois estavam saindo de uma balada chamada Sunset. Quem relatou isso foi o segurança do Diddy na época. A Cassie teria saído primeiro da balada, o Diddy saiu atrás dela. E aí ele deu um soco nela, os dois começaram a brigar. E aí ela caiu no chão, tropeçou, tentou fugir, até o segurança pegar ela e colocar ela no banco traseiro do carro. Depois ele pegou o Diddy e colocou no banco do passageiro. Só que no caminho todo de volta pra casa, os dois continuaram brigando e se batendo dentro do carro. Quando eles chegaram, o Diddy bateu tanto nela que ela vomitou por conta da violência. E depois ele pediu pro segurança levar ela até um hotel. Os dois terminaram um relacionamento em 2018 e aí em 2022 o Diddy fez uma declaração polêmica quando ele ganhou um tipo de prêmio e ele falou que estava dedicando pra Cassie. Só que os dois já estavam terminados e ela já tinha superado ele. Ela viu aquilo como uma afronta, uma ameaça. E foi aí que ela decidiu fazer o processo contra ele. E no processo, as alegações são extremamente absurdas. Ela disse que o Diddy armava encontros sexuais para ela com outros homens chamados de freak-offs. Então tinham vários homens que eram convidados para terem relações sexuais com a Cassie enquanto o Diddy ficava assistindo e filmando. De vez em quando ele participava. O segurança dele, inclusive, afirmou que tiveram várias ocasiões em que o casal ficava em um hotel no fim de semana e ele ficava vendo vários homens entrando e saindo do elevador e indo em direção ao quarto deles. Pra vocês terem noção do quanto essas fitas devem ser absurdas, teve uma vez que um assistente do Diddy perdeu uma delas. E aí ele ficou enlouquecido e fez todo mundo procurar pelaquela maldita fita. A Cassie disse que usava várias drogas que permitiam que ela pudesse se dissociar desses eventos, pra que ela não ficasse lembrando disso depois. Também começou a ser muito comum nos dias seguintes a essas freak-offs que as pessoas usassem líquidos intravenosos pra se recuperarem do que aconteceu. E muitas dessas pessoas que também foram vítimas começaram a se apresentar depois que a Cassie deu o início no processo. Parece que todo mundo sentiu mais força para poder falar dos abusos que sofreram com ele também. Depois a gente vai falar um pouco mais dessas freak-offs. Nesse meio tempo também surgiu aquele famoso vídeo de 2016 em um hotel em que o Diddy agride a Cassie. É um dos vídeos mais chocantes que eu já vi. Basicamente a Cassie tá passando descalça no corredor do hotel e aí depois que ela passa a gente vê o Diddy correndo atrás dela só usando uma toalha. E aí ele bate na cabeça dela, ela cai no chão e ele começa a chutar ela. Depois ele agarra ela pelo braço e sai arrastando até o quarto de volta. E uma coisa muito chocante é justamente ela tá descalça, porque pode significar que ela tava tentando sair de fininho pra ele não perceber de dentro do quarto, mas ele percebeu e foi atrás. O bizarro de tudo é que 2 dias depois desse vídeo horrível, a Cassie tinha o lançamento de um filme e eles apareceram juntos nessa premiere, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Então dá pra ver o nível de manipulação e agressão que ela tava sofrendo. Depois que esse vídeo vazou pra mídia, o Diddy fez um vídeo pedindo desculpas, falando que ele tava no pior momento da vida dele naquela época, que nada justifica o que ele fez, mas ele não tava no pior momento da vida dele, ele inclusive tava em um dos maiores auges, não foi só esse evento que aconteceu, foi só uma desculpinha esfarrapada pra tentar se safar. No documentário teve uma outra vítima que falou de uma experiência que aconteceu em 2021, o nome dela era Cat Passion,
que era uma atriz. Ela se mudou pra Los Angeles em 2013, e aí ela conheceu o Diddy, eles também tiveram um breve relacionamento. Ela não relatou muitas agressões, ela disse que ela foi sim abusada por ele, que teve um momento ali de estupro, né, que ela não tava consentindo o que tava acontecendo, mas ela não relatou tanta agressão, tanta violência quanto as outras ex. Ela disse que quando o Diddy ficou com ela, ele disse que ele tava tentando fazer as coisas diferentes, mas tiveram momentos que ele ameaçou, que ele bateu boca com ela, que ele também falou coisas horríveis. O Diddy tá preso hoje com todas essas alegações. Ele não pode pagar fiança porque o juiz determinou que ele é um perigo para a comunidade. Isso porque ficou bem claro que ele tentava manipular testemunhas, assediava elas, ligava várias vezes, subornava. Então isso pode interferir com a integridade do caso, então o melhor é que ele fique preso. O distrito que ele tá preso em Nova York também é considerado por ter uma das promotorias mais agressivas, então muitas pessoas acreditam que ele não vai sair da prisão mesmo. E aí, por fim, nesse documentário, a gente tem um episódio mais curto de um ex-assistente do Diddy, que também fala um pouco da experiência. Ele era assistente executivo sênior, ele teria entrado em dezembro de 2019 e saiu em dezembro de 2021. Então os dois trabalharam juntos ali por 2 anos. O que você tá fazendo aí? Ele foi dar essa entrevista dizendo que queria garantir que nada daquilo acontecesse com outra pessoa de novo. Ele prestou queixa tanto contra o Diddy quanto contra a gerente dele, que eu tinha comentado com vocês, que era uma mulher chamada Christina Kohan. Ele falou também que o sonho dele era trabalhar com o Diddy, que era uma pessoa que ele admirava muito. E aí, no começo, ele falou que era incrível, que ele se sentia próximo das pessoas mais poderosas do mundo, que o Diddy influenciava todo mundo, que era emocionante. Ele disse que a casa dele em Miami era tipo um playground pra ele, a casa ficava bem na Bahia, era gigante. E aí, as atribuições dele no começo era ser esse assistente pessoal mesmo. Então, ele atendia as ligações dele todos os dias, arrumava mala, preparava ele para as reuniões. E aí, uma noite em particular, o Diddy teria feito um pedido pro Phil de alguns itens para uma noite que ele ia passar num hotel que eram bem peculiares. Ele chamava essas noites de Wild King Nights, que seriam aquelas freak-offs. Mas de acordo com o Phil, ele nunca tinha ouvido o termo freak-off até o processo sair, que ele conhecia como Wild King Night, e ele também mostra algumas das mensagens que ele recebia tanto da Christina quanto do Diddy, se referindo a essas noites com esse nome. E aí alguns dos pedidos dele eram Gatorade, água, vodka, vinho, bebidas, algumas drogas específicas, e aí luzes coloridas, óleo infantil e lubrificantes. Esses 2 últimos eram muito importantes. E aí o Phil disse que com o tempo os pedidos foram ficando mais frequentes, às vezes eram diariamente. E aí, como estava acontecendo muito, ele começou a manter aquelas coisas estocadas. Então eu acho que veio daí as alegações da polícia ter encontrado tanto óleo de bebê e lubrificante na casa dele. Como ele fazia essas noites bizarras quase que diariamente, tinha muito ali na casa dele para não ter que ficar comprando toda hora. De acordo com o Phil, os maiores convidados dessas noites eram mulheres que não tinham tanta influência assim e eram mulheres mais jovens ali na casa dos 20 anos. Ele também falou que tinham muitos convidados frequentes, mas de vez em quando apareciam novos rostos. E o Phil disse que ficava bem chocado, que às vezes ele via algumas garotas no dia seguinte tremendo, parecendo bem abaladas, muito diferentes de como elas tinham chegado na noite anterior. Ele também falou que já testemunhou o Diddy sendo violento com outras pessoas, que uma das convidadas ele também derrubou no chão, começou a chutar, falou pra ela que ela sabia que ele era doido. E o Phil, é claro, era instruído a não falar daquilo pra ninguém. De acordo com ele, o braço direito do Diddy era a Christina. Ela também instruía todo mundo a não falar nada e ela também fazia os pedidos pro Phil de coisas que precisava pra essas noites. Então ela sabia o que estava acontecendo. E pra mim é muito triste você saber que tem uma mulher que sabe do abuso que tá rolando aí e tá ajudando, sabe? Não tá fazendo nada. É claro que é triste também ter homens que não estão fazendo nada, mas vocês entendem, como mulher, a gente entende melhor a situação. O Phil também disse que de vez em quando eles pediam limpeza de emergência nos quartos de hotel, e isso significava que o quarto estava completamente destruído, que ele entrava lá, tinha vidro quebrado, tinha lubrificante para toda parte, tinha urina, sangue, manchas nos móveis e nos lençóis. Ele falou que às vezes tinha tanto óleo de bebê no chão que estava escorregadio, e esse óleo estava em toda parte, dentro da banheira, na pia. Ele também falou que todos os eventos eram gravados no laptop, iPad e celular do Diddy, todos os dispositivos possíveis, e o Phil era responsável para garantir que aqueles vídeos não
fossem a público. Por exemplo, se algum amigo do Diddy vai lá mexer no celular dele, não ter a chance de ver sem querer alguma coisa. O Phil também disse que o Diddy fez ele provar a lealdade dele. Uma vez tinha uma mulher num sofá e aí ele deu uma camisinha pro Phil pra ele ter relações sexuais com ela, e ele disse que essa mulher consentiu, então ele fez aquilo e foi embora depois. E basicamente são essas as informações que a gente tem no documentário. Eu sei que muitos de vocês que acompanharam o caso de perto já viram muitas outras coisas relacionadas a celebridades, a pessoas famosas que frequentavam esses locais, ou até mesmo relatos de pessoas aí no TikTok que falaram que sofreram com isso. Eu acho que quando for pra julgamento, aí sim a gente vai ter mais informações sobre celebridades, de repente pessoas que vão querer vir a público contar as experiências delas também, mas eu queria me ater às informações que estão no documentário, porque a gente ainda tem que esperar o julgamento, né? Eu acho que o Diddy é um dos maiores, eu não tenho nem palavras pra descrever. Ele é extremamente abusivo, extremamente violento. Eu não consigo imaginar o que todas essas mulheres passaram na mão dele. E olha que a gente só tem poucos depoimentos. Imagina se todo mundo resolvesse falar. E ele sempre foi esse cara que considerava que podia fazer tudo, que era intocável, que ele tinha, sei lá, amigos na polícia, conseguia subornar todo mundo, usa essa violência pra fazer o que bem entende. Então, eu fico muito feliz que a Cassie foi corajosa o suficiente pra ir lá e processar, e que tem tantas outras pessoas que estão tendo essa confiança de contar as próprias histórias, porque não é fácil você expor uma situação de abuso e contar o que aconteceu com você. Então assistam um documentário, comentem aí o que vocês acharam, e a gente vai atualizando esse caso conforme ele for acontecendo. E até a próxima.